Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Fala galera, beleza? Marcos Antônio falando em mais um SurtoCast e a edição especial, né? Você está acompanhando aí a edição de Lembranças Olímpicas, já temos outros episódios, ó, Seul, Barcelona, Atlanta e Sydney, e dessa vez é Atenas. Fiquem ligados aí no play de áudio, já curte, já dá like, compartilha. Ajuda bastante a gente aí, sua divulgação. Precisamos espalhar a palavra do esporte olímpico brasileiro. E eu estou aqui com o Regis Silva e mais o Eduardo Gigante aqui, mais um convidado aqui para a gente relembrar uma Olimpíada que tá fazendo 20 anos, né, cara? Pô, eu lembro dela como se fosse ontem e está fazendo 20 anos, que é a Olimpíada de Atenas. Complicado isso aí, né, cara? O tempo está passando muito rápido. E a Olimpíada de Atenas, depois digamos, da decepção, né, a frustração, como o Regis falou no outro podcast de Sydney, né, a frustração que foi Sydney, podemos dizer que lavamos a alma em Atenas, foi uma Olimpíada muito legal. Mas antes, né, de falar um pouco do Brasil, né, vamos chamar nossos convidados aqui e vamos ver as lembranças que ele tem, como é que você lembra como era o clima na época de Atenas. Eu vou começar com quem está chegando agora, né? Eduardo Gigante. Gigante é sobrenome, né? Não é apelido, né? Porque ele tem 2,22 m, que nem o Mbanyama. É... Cara, queria te saber como é que foi para você, qual era o clima da Olimpíada da sua época? Você sempre foi aficionado por Jogos Olímpicos. Como é que você fazia para acompanhar a Olimpíada lá na época lá, né? Começando a popularizar as redes sociais, né? Tem o famoso Orkut, acho que foi em 2004 que deu aquele boom, né? Era rede social, era televisão. Como é que você via? Salve, pessoal, boa noite, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Atenas foi muito importante para mim, porque eu lembro, a primeira Olimpíada que eu acompanhei mesmo foi de Sydney, e como que você falou no começo, foi traumatizante, assim, de não ver o Brasil ganhar o ouro, não só não ganhar, como foi uma sucessão de pratas e bronze, mas não chegava, né? E Atenas, eu lembro, tinha essa ansiedade, não só minha, mas geral, pô, tem que ganhar o ouro, pelo menos, né? Aí minha maior memória de Atenas foi o do Robert Scheidt, que foi a primeira medalha de ouro do Brasil naquela edição. E eu assisti a prova inteira, e assim, vela, ainda mais da classe laser, não é muito emocionante assistir. E foi minha memória, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí foi alegria. E uma coisa que foi legal foi a quantidade de medalhas de ouro que o Brasil ganhou, né? Que até Rio de Janeiro era o recorde, eram 5. Como tem muita coisa emocionante. Teve o futebol feminino, o vôlei, que é aquela partida, nem na final, a partida na fase de grupos da Itália, que foi 30, um placar absurdo no quinto set, enfim, muitas boas memórias. É verdade, grandes momentos. Veio para ajudar a exorcizar o fantasma de Sydney, né? E você, Regis, também estava naquela ansiedade de pô, ter que pegar um ouro aí, como é que vai ser essa Olimpíada? Ficou com medo de ter um Sydney parte 2 em Atenas? Marcos, olá Eduardo, bem-vindo. Cara, Atenas 2004, aquela coisa, né? Ficou um certo trauma, né? Poxa, aí, tipo, a gente vai na esperança de fazer bonito, mas fica um certo. Será que vai acontecer tudo de novo? Mas, graças a Deus, não aconteceu, né? Ainda bem que, como a gente vai falar no programa, deu muita coisa certa, felizmente. E acho que foi uma Olimpíada muito, muito doida, porque foi uma Olimpíada que pegou justamente o meu ano de formatura. E no final do ano nossa, era estágio, TCC, Olimpíada, minha vida foi de perna pro ar, com direito a levar a TV pro estágio lá no aqui no Fórum de Fortaleza, mas aí eu deixo para contar no meio do programa. Eu lembro, não, na escola, tava no segundo ano do ensino médio, aí eu lembro, eu fiz um lobby lá na escola para colocar uma TV para assistir as partidas, e o último dia dos jogos foi o Enem. Eu fui prestar o Enem como treineiro, aí na volta minha mãe comentou, então, pô, tinha um brasileiro, ia ganhar maratona, um padre acertou. Ele falou, o quê, meu Deus, um padre? E aí essa é outra memória que eu tenho, coitado dessa Bem, história. bem louco, Até bem louco. comentei, Achei- eu lembro, eu falei, minha mãe, pô, assim, claro, esse padre aí não sabia quem tava na frente e ia acertar qualquer um, mas tinha que ser um brasileiro, gente. Tinha que ser o Vanderlei, né? Acertava outro, né? Mas enfim.
É verdade, é verdade. A gente pode falar depois, a gente vai falar cada medalha aqui, a gente vai debulhar assim nos detalhes, mas foi bem bizarro esse momento para quem não viu, né? Vamos falar um pouco de Atenas, né? Atenas, com 8 anos de atraso, né, sediou a Olimpíada, né? Que, como a gente falou na edição de Atlanta, eu e o Regis, que era para ser em Atenas, né? Aí fizeram uma reparação histórica 8 anos depois. E Atenas foi uma Olimpíada ok, né? O problema foi só depois, né? Que tá aí no calote até hoje e não sabe quando que os Jogos Olímpicos vai se pagar, né, Red? A abertura de Atenas 2004 eu achei maravilhosa. Foi muito bonita, a história grega, a história do país se confunde com a história olímpica, né? Aí teve, assim, a parte meio estranha foi a Björk cantando o Oceania, né? Que era a música tema dos jogos, muito esquisito, por sinal. Björk e estranhismo andando lado a lado. Comentando a parte de, assim, Coca-Cola, né? Como sabemos, pela um poderzinho econômico. A Atlanta levou os Jogos do Centenário em 96, que era para ser em Atenas, muito mais óbvio, mas infelizmente não rolou. E Atenas, como compensação, 2004 foram os Jogos, gastos muito altos em infraestrutura. Dessa vez, assim, achei meio que. Eu não teve o legado, né? Desde Barcelona é meio que virou aquela coisa, a obsessão do legado olímpico para ficar as benfeitorias, para quem mora e tal, melhor com o Barcelona melhorou 1000% depois, antes e depois do jogo, você pegar Barcelona, serão duas cidades completamente diferentes. Atenas, tipo, toda cidade agora aguarda acontecer a mesma coisa, só que Atenas foi um desastre, foi provavelmente o pior exemplo de legado olímpico, assim, nível Montreal, por aí, mais ou menos, que Montreal levou uns 30 anos para se pagar quase. Atenas também a gente não sabe se pagou até agora, né? Como é que tá, mas quase todas as estruturas abandonadas, piscinas. Aí sobrou só mesmo, talvez, o ginásio lá, o campo, que foi lá também na abertura, mas tipo, infelizmente, ficou esses elefantes brancos lá em Atenas. E assim, a festa foi muito bonita, obviamente, o começo, né? Mas aquela coisa, né? Às vezes não compensa muito se você faz uma festa bonita e você dá um calote e a conta não fica paga, ou se paga, leva décadas para se pagar. O pior exemplo de legado olímpico dos Jogos, Atenas leva o prêmio fácil, infelizmente. Infelizmente. Ainda ficou as obras foram de última hora, eu lembro, antes da Olimpíada, estava aquele medo de tudo ficar pronto a tempo, ficou aos 45 do segundo tempo, bem complicado. Recentemente, eu acho que Ah, durante a pandemia, uhum. no auge da pandemia, eu acho que algum grego mostrou coisa de foto de instalações, na mostrou do vôlei de praia, cara, o mato tomou tudo ali, né? A arena do vôlei de praia, que o Ricardo e o Emanuel foram campeões olímpicos, é só mato agora. É lamentável, né? Como ficou abandonado, não ficou o legado para a população, até para coisas assim, né, cara? Bem feio, né, cara? Verdade. Daí, no dia da abertura, eles estavam pintando lá, estavam pintando meio fio, estavam, ó, assim, atrás em cima da hora. O Rio quase bateu nisso aí, mas a gente deixa para falar do Rio 2016 mais para frente no Rio mesmo, né? Mas É, Atenas foi tipo É, assim, terminando obras 49 do segundo tempo, eu tava lá fazendo obra ainda para começar os jogos. e teve a verdade. confusão também dos astros gregos que fugiram na abertura no dia antes da abertura dos jogos. Lembra disso? Vocês lembram disso? Não, Aí a galera sempre pegou. é, Pô, como assim? O medalhista de ouro em Sydney, nos 200 metros, me perdoe, eu não vou pronunciar o nome deles, mas hum, um casal, ela tinha sido prata nos 100 metros em Sydney e ele ouro nos 200 metros. Ah, eu acho que eu sei ah, essa Uma, sim, história. Foi no uma top, vitória foi que no na top, época, né? uma vitória que na época já foi para lá de suspeita. E Isso, aí, na véspera, eles iam lembrei. participar da cerimônia, ter mó auê, né? Fizeram os astros, mesmo com essa polêmica, eles fugiram Eu na lembro véspera. disso, fugi. Teve um vi, que vi, saltou. vi. Eu Vou, lembro tô disso. Nossa, é pesquisando aqui é verdade. o nome deles aqui. Costas Quenteres, campeão de 200 metros de atletismo, e a Ekaterine Tanou, né? Até que não foram tão difícil, fiquei Uhum. preocupado, né? Mas Tanto que realmente fugiram. a pessoa que acendeu a pira, o atleta, embora ele tinha sido medalhista de ouro e foi medalhista de prata no windsurf, ele era, digamos, um ilustre desconhecido. Ninguém sabia quem era o cara que estava acendendo a pira.
Assim, mesmo os gregos, ficaram tipo, eu reconheço ele da tela, mas não era pra ser ele. Era pra ser esses dois. Mas aí saíram, aí teve, enfim, aí nem acabaram nem competindo. É Então já bizarro. começou com isso. Uma coisa que eu lembro também, acho que antes da Olimpíada teve uma tragédia, né? Acho que foi uma judoca, teve uma discussão com o namorado, aí caiu no terceiro andar, não sei, agora não lembro se era na Sim, Vila Olímpica. foi. Aí fica com a suspeita até que o namorado tinha jogado ela, né? Mas isso acabou nunca sendo provado, né? Também era uma judoca com chance de medalha na época. Eleni Ioannou morreu a cair do terceiro andar do prédio onde morava, após discussão com o namorado. É, então foi no prédio onde morava, não chegou a ser na Vila Olímpica ainda. Mas foi bem antes de começar, né, cara? Então já estava cheio de Hum, problema, ainda aconteceu esses mais problemas ainda né? para ter, né, É. cara? Não, assim, aí a última coisa, assim, claro, ficar só falando mal do jogo, mas a última coisa é que, em termos de empolgação, eu lembro que não foi o público lá da Grécia, muitas pessoas não foram e, tirando as competições de halterofilismo e vôlei de praia, não foram jogos muito assistidos. Tinha muita partida que não tinha, evento que não tinha ninguém, praticamente no público, isso foi uma pena. Mas, enfim, acontece. Tóquio, que É. não teve ninguém, literalmente, por outros motivos. Gigante, você curte cerimônia de abertura também? Você gosta de acompanhar? Você lembra alguma coisa da cerimônia de abertura de Atenas? Eu gosto, mas eu não lembro muito dessa. De Pequim, que a gente vai falar, eu lembro mais. Essa eu realmente não lembro, não. Exceto que teve Cara, teve uma história da cevada, né? É só isso que eu lembro. Os caras plantaram um trigo no meio do estádio. É. Essa também eu pois lembro é. bem pouco. Eu não lembro de ter assistido tanto quanto as outras. É por isso que não me vem tanta imagem Eu lembro muito das Eu, competições, mas acho que a Parada das Nações em si, a cerimônia de abertura em si, eu não lembro de ter visto muita coisa mesmo, Eu não. lembro, não, eu lembro perfeitamente. Sim, pra mim, sim, foi linda a abertura. Foi tipo, assim, como tinha comentado, né, a história da Grécia passando, encheram o estádio com água, depois ele foi esvaziado, né? Que a cidade da Grécia está muito ligado com a água, e o menininho dentro do barco, nossa, a coisa mais fofa do mundo. Aí, cara, assim, na hora da tocha olímpica, quando foi pra baixar a pira, cara, assim, a pira, ela baixou para ser aceso. Cara, assim, eu me arrepio, né? Me arrepio agora, só de lembrar. Foi muito, nossa, foi maravilhoso, tipo, como se, assim, ok, eu vou viajar agora, como se os deuses do Olimpo estivessem se abaixando para pegar a chama, depois ele levantava de volta e acendia. Nossa, velho, eu, assim, achei a mais bonita, assim, achei, tipo, nível um pouquinho melhor que Muhammad Ali 96. Assim, achei muito legal, assim, muito foda, eu fiquei muito emocionado, demais. A abertura foi linda, assim, pra mim é fácil, top, top 3 de abertura de Jogos Olímpicos. É, realmente eu não lembro muito. A minha do top 3 ainda é o do Barcelona, ainda, o cara lá. Como eu já disse, no meu coração ele acertou, né? Depois veio o vídeo, na verdade, mas no meu coração ele acertou aquela flecha ali, Barcelona 92, e ficou em primeiro lugar. Mas vamos pular logo pro Brasil, né, cara? O Brasil a gente teve uma campanha muito boa, né? E até como o Gigante falou, começar pela vela, né? Porque teve a decepção do Robert Scheid e Marcelo Ferreira e Torben Grael em Sydney, né? Em Atenas, eles não deram sopa pro azar, né, cara? Tornaram os primeiros bicampeões olímpicos, né? Depois de Ademar Ferreira da Silva, né? Você vê o feito deles gigante, né, cara? E foi, acho que, uma competição bem tranquila, não teve desespero, assim, nem de nenhum dos dois, né? Não teve. Ele, O Torben ganhou com. O Torben e o Marcelo ganharam com a corrida de sobra, então. inclusive. Eles foram passear na última prova, eles nem participaram. Fizeram turismo. Verdade, eles estavam muito focados, né? Porque a expectativa deles terem ganho, serem bicampeões olímpicos em si já era muito grande, não foi, né? Acho que deu uma motivação a mais para eles vir com sangue nos olhos para as regatas em Atenas, né? Sim, assim, depois do que aconteceu Sydney, né, do Chat ter sido marcado pelo Ben Nile e pela a punição do Grailo Torben do Marcelo, Atenas foi aquela coisa, a volta dos campeões por cima, né? Ganharam com facilidade. Eu tava lembrando eu lembro que estava fazendo em casa a monografia e vendo a TV, e assistindo a TV. Eu lembro de assistindo o Ouro do Grael. Estava assistindo o do Grael, fazendo monografia, anotando no caderno e vendo o Ouro do Grael.
Aí naquele momento eu decidi, eu não vou mais seguir porque eu não tô conseguindo mais fazer monografia. Eu suspendo a monografia, depois dos jogos eu me resolvo. Né? Mas, Não sei se mas ia escrever lá, né? Torben Grael ganhou o ouro. Aí, começando a né? tirar as coisas, cara. Foi complicado, assim. Foi muito louco. Mas assim, a vela mostrou força, né? 2 ouros nos Jogos Olímpicos. É, foi maravilhoso, foi épico. Mostra que o Brasil sempre. Sim, o Brasil consegue ter uma sintonia com, mas também a vela brasileira consegue medalhas, mas com muita frequência. Foi muito bom. Outro que teve a volta por cima foi o Balobê do Rouet. Essa Esse, foi o de esse até, redenção. é, esse até demorou um pouco, né? Porque primeiro foi a prata, né? Depois Sim. que. Mas de certa forma já foi uma redenção, né? Já foi a redenção. Ah, Não, É, total. Teve o doping muito do bom. cavalo do irlandês, o Fiona Codon, o cavalo dele estava dopado, caiu no doping. E tanto que ele só recebeu a medalha dele, foi quando? Assim, foi lá no Forte Copacabana, foi um bom tempo sim, sim. depois. Foi um ano depois, foi um ano depois. Ah, Foi foi até 2005 o. ainda, né? Isso, isso. Rodrigo Pessoa foi a primeira pessoa a receber uma medalha olímpica no Brasil, né? Porque fizeram no Forte Copacabana, né? Eu Sim. lembro, eu lembro claramente disso aí, que foi bem legal, foi bem divulgado aqui no Rio de Janeiro, falado, né? Então, foi um evento bem marcante, assim, na minha cabeça, né? E graças ao cavalo aí, o cavalo do irlandês, né? Gostava do suco, como diria Rodrigo Góes, né? Então, tinha um segredinho sujo ali no cavalo, né? Mas eu lembro também na própria, em Atenas, mesmo com a prata, né? O Rodrigo Pessoa falando, né? Eu espero que as pessoas perdoem agora o Alubê de Rueda, tão massacrado, tão sacaneado, né? Que ele Nossa. foi pelos cacete planeta da vida, né? Brasileiro nunca acompanha hipismo na vida. Aí aquela coisa, né? Bastou uma falha que caiu matando, 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 matando. Mas aquela coisa, né? Nada como tempo para ajeitar as coisas e a vida tem um duplo escarpado. E aí, de Balbê de Rui se redimiu. Inclusive, esse sim, Balbê de Rui, que já não está mais entre nós, né? Já faleceu. Teve sua redenção, descansou em paz, campeão olímpico. É, o maior dos cavalos, né, cara? O maior dos. Com certeza. Tanto que o pessoal aí, na época ele estava vivo ainda, ele se aposentou e virou garanhão, né? Brigava a tapa, né? Pelo esperma dele aí para criar novos campeões. O pessoal achando que dava para criar novos campeões. Quer dizer, no hipismo é assim, né? Quando o cavalo tem um campeão, pedigree, né? Então, todo mundo quer ter um filho desse cavalo campeão, né? Quem agradeceu foi o dono dele. Acho que o dono era lá de Portugal, né? Então, esse aí tá feliz da vida até hoje. Com certeza. Pode apostar nisso. É. E é caro, viu? E é caro. Aí Hum. teve esses três de ouro, teve o vôlei de praia. Vôlei de praia também foi tranquilo do que eu lembro. O Ricardo Emanuel, Foi, final, foi, pegaram um italiano, duplo italiano mesmo, azarão. Foi um passeio praticamente. O mais difícil foi foi. enfrentar os irmãos noruegueses, que tinha curiosidade, né? Eram irmãos, mas um morava e treinava com o pai, o outro morava e treinava com a mãe. Eles não conversavam, eles jogavam junto, mas não conversavam entre si. É É, verdade. Acho que tinha essa nossa. coisa bizarra. Mas eu acho que eles eram espanhóis, né? Eles pegaram o Gaviria. O Gaviria jogava até Ah, é hoje, até. verdade, eu tô confundindo com o Rio, desculpa. Eles No pegaram Rio, é. espanhóis, é. Mas Era também não era, Gaviria e não Não, mais foi tem. alguém. espanhóis. É. É, Rede Gaviria, não? Eu acho que era Henrique Gaviria. Eu sei eu lembro que o Gaviria jogou até recentemente, acho que foi até Tóquio. Aí eu acho que eu me lembrava dele ainda. Mas Não, foi foi bem Javier fácil. Bosma e Pablo Herrera. Isso, Bosma Herrera, né? Foi Herrera e Gaviria foi depois, Bosma Herrera. Foi o Herrera que tava no. E Ricardo Emanuel foi ali que foi o ápice da dupla, né, cara? Eles encaixaram tão bem, ganharam tudo em 2003, 2004, foram levando um bom tempo, né? Primeira Ricardo medalha, virou. primeira medalha de ouro olímpica do Brasil no masculino vôlei de praia, né? Bizarro imaginar isso, né? Demorou, né? 3 Olimpíadas, né? Veio a primeira Demorou. medalha, a prata, né? Do Zé Marco e Ricardo. Aí depois veio Ricardo Emanuel, Ricardo Monster Block e Nossa, Emanuel O top. Mago. Grande momento. Agora a gente pode falar um pouquinho mais desse ouro aqui, que foi o ouro do vôlei masculino, né, cara? Quando o Bernardinho fez a mudança do feminino para o masculino, né? Todo mundo ficou meio assim, né? Ele sempre teve experiência no vôlei feminino, mas acabou rápido, né, cara? Ele montou uma seleção ali que se encaixou de um jeito e era favorita, grande favorita, né? Teve grandes momentos, mas
A gente ficou meio assim, teve um momento que a gente ficou meio preocupado, mas no final a gente pôde comemorar aí um ouro muito, muito bom, né, cara? Foi muito bom ver o vôlei masculino sendo campeão olímpico 12 anos depois, né? Ah, cara, Exatamente. O começo assustou, né? Teve uma partida difícil contra a Austrália, todos os países. Aí teve aquela partida tensa com a Itália, que terminou 33-31 no quinto set. Quase que o Giba foi na porrada lá com o Giovanni, não, Giovanni. Desculpa, faltou o nome do italiano agora. Mas fora isso, foi tranquilo, assim. Despachou os Estados Unidos, né? Que hoje em dia é difícil a beça, mas ganhou deles com facilidade nas semifinais. E foi muito legal, né? Uma coisa que a gente não estava muito acostumado de ver time brasileiro favorito ganhar ouro. A gente não está acostumado a quem não espera, alguém que não estava esperando sair e ganhar ouro. Aí foi bom ver, confirmar, hein? Acho que o mais tenso foi antes, né? Acho que em 2003 teve a suspensão do doping do Giba, né, por maconha. Uhum. Teve a lesão do Naubert, né? Naubert, Teve né? os Jogos Pan-Americanos, a gente perdeu para Venezuela, né? E isso. Aí o pessoal Derrota. ficou caindo matando. Aí todo mundo preocupado, preocupado. Aí chegou na hora, Naubert se recuperou a tempo. Giba conseguiu diminuir a pena, né? O Gibanelli, que ficou famoso, Galvão criou mais um ídolo aí, né? Com bordão, né? Gibanelli. inclusive, Galvão, né, que ele não narrou o ouro em 92, e é um dos grandes sonhos dele narrar um ouro olímpico no vôlei, se não me engano, e que conseguiu em 2004, com o ouro no masculino, meio que consertar isso com essa narração nua, né? Em 92, lembrando que o Galvão tinha saído da Globo para fazer lá TV com o sócio, né? Com a TV que ele estava sócio, mas voltou no final do ano ainda. É, não deu certo, né? Ele chegou a narrar o título do São Paulo na Libertadores, né? Sim. Nessa emissora aí. Eu lembro disso. Depois voltou, né? Se deu bem. Quem Hum, narrou os jogos também, né, de Atenas, não pela Globo, né, pela Band, foi o da Atena. Teve verdade. que foi bem engraçado, assim, com todo respeito, cara. Ele mesmo ficou tirando sarro dele mesmo, com a habilidade dele de narrar jogos. É. E teve também, claro, do Galvão, ele narrando o windsurf, O Bimba, né? o Ai, Bimba. Sim, E ele, nossa. mano, esse é outro, cara. Pô, o cara só precisava chegar em quarto lugar para ganhar medalha de ouro, para ganhar uma medalha. Ele estava na liderança, mas É, segundo ele, né? Ele disse que o vento que o helicóptero estava filmando a disputa que estava em cima atrapalhou ele, por isso que ele caiu para o quarto lugar. Cara, você não sei, eu queria falar o que eu penso disso, que eu acho que foi uma grande pipocada. eu ah, lembro é. o saudoso Orkut, né? Já tinha grupos de esportes olímpicos. O Ricardo Link, né? O Bimba era bastante querido lá, né? Para não dizer o contrário, né? Mas realmente foi, como ele tem essa justificativa, né? A gente nunca vai saber. Foi mesmo, mas lamentável, ficou quarto lugar, né, cara? Só para acrescentar mais uma coisa do vôlei, né? O Giovani e o Maurício, né, remanescente de Barcelona, também se tornaram bicampeões olímpicos, né? Então, só para É verdade. ficar, ficar registrado, né? Indo para a prata, né? São duas pratas tristes, né, cara? Tem a prata da Adriana Beatricelda, né? Quer dizer, essa aqui já era mais Eu acho que foi previsível, triste. né? Já era mais É, previsível, né? essa É, eu discordo que foi triste. Elas estavam mais. Eu até lembro que, tipo, comparada a Sydney, elas estavam arrasadas no pódio. Uhum. Em Atenas elas pareciam estar felizes, assim, tipo, não dá, ninguém ia ganhar o da Ishimei Walsh Misty May May, Walsh. Ninguém é, Mary ganhava. Wash. Então, Nossa. exatamente. assim, foi a prata com gostinho de ouro. Nesse caso, sim, é verdade, verdade. Porque o Walsh e May estavam voando, né, cara? A Adriana e Berchel tá em alto nível, mas a Walsh e May acho que é a maior dupla de vôlei de praia, né, cara? Eles ficaram três Olimpíadas aí imbatíveis, né? Sim. Foi quem? A May, né, ou a Walsh que continuou. Depois de Foi 2012, uma das duas até parou, né? foi a Wash. A May aposentou depois de Londres. Então a A Walsh Wash chegou a. continuou, quase Foi. ganha, ia ser tetracampeã, né? Foi por Uhum. pouco ali Perdeu no Rio de na Janeiro. semifinal para Agatha e para Bárbara, no Rio. Isso. Uhum. A primeira Faltou pouco derrota delas em torneios olímpicos. Bizarro, né? dela, né? Porque a outra se aposentou invicta, tricampeã olímpica. E o do futebol feminino, né? Acabou Nossa. sendo, porra.
Horrível, cara. A gente foi Nossa. garfado, quem lembra, Fomos. Foi mesmo, cara. né? Nossa, o gol mais bizarro do mundo lá dos Estados Unidos, jogou nada. Fomos roubados. Teve erro de arbitragem, né? Te meteu uma bola na trave, jogou na prorrogação dos Estados Unidos, estava jogando muito, né? Marta e Cristiane com 18, 19 anos já voando, ainda tinha a mescla dessas jovens, né? Com a seleção que Hum, tinha a Cícia, ainda estava jogando pretinha, né? Era um time muito é, forte ofensivamente. O René Simões ajeitou a seleção, né? Eu lembro que ele dava chegou a dar entrevista que anos depois que tinha muito problema da nova geração com a antiga geração batendo de frente. O trabalho dele foi conseguir unir essas duas gerações e fazer que elas jogassem bem. Pô, jogaram muito bem. Se não fosse garfado pelos Estados Unidos ali, a gente ia pegar o ouro ali, né, cara? Mas veio a uhum. prata, e aí depois a Fomos Marta explodiu roubados. de vez, né, cara? Fomos Fomos roubados. garfados aí. Fomos muito roubados. Nossa, foi vergonhoso aquele. O assalto aquele jogo. Foi Nossa. complicado mesmo. É, eu lembro de um pênalti, teve um pênalti que foi claro, mano. Acho que não lembro se foi na pretinha, acho que foi na pretinha. Foi claro, foi Cadê o claríssimo, VAR, hein? né? Na época não tinha, né? Aí, Lamentável. infelizmente, ficamos sem isso. Dos três bronzes, foi dois bronzes no judô, né? Em Sydney foi duas pratas, foi dois bronzes, como sempre, o judô mantendo aquela sequência desde Los Angeles, né? E Leandro Guilherme e Flávio Canto no judô, né? Os dois pegaram as medalhas de bronze aí. E o outro bronze, né? Esse tivesse um capítulo especial aí pra gente falar um pouco, porque Wanderlei Cordeiro de Lima, né, cara? Foi assim uma medalha de ouro É, super inesperada, né? Eu não estava esperando, acho que eu já estava meio já desconectado da Olimpíada, já estava aceitando que ela tinha acabado, né? Se eu não me engano, no hum, domingo foi o jogo do vôlei, né? Domingo pela manhã, né? foi. Aí eu já, Brasil ganhou, já beleza, blá blá blá. Aí depois vinha a notícia que tem um brasileiro em primeiro na maratona. Eu falei, caraca, brasileiro em primeiro. Aí tentando procurar. Aí, porra, eu achei pra ver, se eu não me engano, foi a Band que conseguiu achar, eu vi pela Band, mas o padre já tinha pego ele, os caras tentando entender o que aconteceu. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, o Nardini conta que ele foi voado para chegar no estádio Panathinaikos e para ver primeiro. Aí depois lá no estádio ficou sabendo que teve esse ataque. Ele tentou voltar desesperado para ver se conseguia alguma coisa. Cara, foi bizarro, mas o que o Vanderlei Cordeiro fez foi incrível também, né, cara? Porque voltar tá correndo lá, tá no seu ritmo. 35 km, vem um maluco, te para, né? E tu conseguir voltar ainda e conseguir pegar o bronze, né? Porque perdeu o ritmo, né? Já era, né, cara? Os caras vêm de trás, vêm voando. Ele conseguiu o bronze, foi uma vitória e tanto mesmo. E merecido, né? Pegar a PR de Coubertin, né, cara? Foi emocionante. Fechou a Olimpíada com chave de ouro pra mim. Rapaz, assim que eu fiquei. Tu tava assistindo a prova, né? Começou cedo, né? Que eu tenho um hábito de acordar cedo, não importa como. Eu tava vendo a maratona quando eu vi, assim, de relance, viu aquele padre maluco irlandês jogando em cima É, foi um do... pouco depois do vôlei, né? Que é a mais longa, né? Acho que depois do vôlei. Porque era para Sim, encerrar mesmo, já para depois já começar a é, cerimônia de abertura, né? exatamente. Aí eu só vi o padre. O que negócio é esse, velho? Nossa, cara, eu fiquei chocado. Meu Deus, cara, ganhando assim, e do nada. Mas foi, nossa, ele levantou, que maratona, imagina, você no meio da maratona, levantar, cair, voltar, completar o bronze, cara, foi épico, medalha e o bronze cobertão, o troféu, né, foi muito massa. Bem Não, legal. foi mesmo. E é o mesmo padre, Regis, que quase atrapalhou a vitória do Rubinho Barrichello no Grande Prêmio da Inglaterra em 2003. Você lembra? Ok, rapidinho, passou um avião aqui. Imagina, é Grande Prêmio da Inglaterra em 2003, é o mesmo Sim, eu padre, lembro, Ele é, nossa, é o mesmo padre, né? E é o depois ele mesmo pediu padre. perdão, né, ele pediu Pediu, perdão e doideira. tal. Não, e o Kobe depois homenageou o Grego que deu um sacode no cara. Sim, deu um safanão no cara, salvou um verdadeiro herói, né? Foi herói. convidado, veio ao Rio Isso. e ganhou um prêmio, deu discurso, É, Também, infelizmente, também já não está entre nós, já bem, já não também está. é. faleceu. No YouTube tem um documentário do Vanderlei Cordeiro de Lima, para quem quiser ver. No final, o Vanderlei encontra com a filha, né? E a filha fala que quando ele morreu, ele estava doente, ele pediu para ser enterrado com a bandeira do Brasil e da Grécia, mano. Você vê o Ah, que respeito que legal, ele não teve. sabia. Foi bem legal isso aí quando eu vi. E foi emocionante, porque ele
ele se sentiu tão feliz em ser agradecido, o pessoal todo, o Brasil todo agradecendo ele, né? E ele foi enterrado Uhum. com a bandeira da Grécia e do Brasil. Bem emocionante, foi uma das coisas mais emocionantes do documentário, né? Porque ela fala, quer dizer, tem um tradutor falando, que eu acho que ela não falava muito bem inglês, né? Então tinha um tradutor e passava isso pro Vanderlei, e o Vanderlei ficou muito emocionado. Então, Ah, que história é bonita. bonito Não, mesmo. foi assim. Um momento triste, foi um momento bonito dos jogos, o Vanderlei. E acho que se pode falar mais do as duas decepções, que foi o vôlei feminino e a Daiane, né? A Daiane, eu digo menos que ela foi a pioneira em tudo, né? Mas as duas tinham grandes expectativas e não foram adiante nos jogos. A da Daiane doeu. Doeu porque eu tava totalmente daianizado dos Santos ali, porque, cara, foi o que ela fez, acho que foi campeã mundial um ano antes, né? E depois, Foi. eu lembro de apresentar, quando ela estreou a apresentação do Brasileirinho, foi num esporte espetacular, né? Numa etapa, trouxeram uma etapa de Copa do Mundo pra cá. Cara, foi uma parada, tipo, hipnotizante. Você falou, caraca, olha o que essa menina faz. Ela mandou o duplo do Escarpado, né? Que virou, até hoje, pra mim, né? Pelo menos pra pessoa ao redor, sempre, quando você quer fazer uma coisa muito complicada, né? Você fala, ó, porra, vou ter que dar um duplo do Escarpado aí pra poder fazer esse negócio aí pra você, entendeu? Virou Não, exato, e foi sinônimo de. foi sinônimo de grande ginástica, né? De Um feito, ó, acrobacias vou precisar de fazer verbais. um feito bem difícil É, aqui, né? Então, vou ter que dar um duplo escarpado aqui para fazer isso pra você. e ela que mudou, a Daiane e outros mudaram a ginástica por causa, depois dos Jogos de Atenas, eles revisaram as regras da ginástica, em parte por causa da Daiane. Porque, não sei se vocês lembram, as competições de ginástica em Atenas foram muito polêmicas. Não só por erros de arbitragem, como eles perceberam que muitos atletas ganhavam medalhas não se arriscando, virar um festival de quem erra menos. E não se dava atenção a pessoa ir além, como a Daiane fazia. Ela inventou um novo movimento já que ela, por exemplo, a Catalina Ponor, boa ginasta, tudo, mas ela meio que não errava. Essa é o maior merda dela, não errava em nada, mas não tinha brilho. Aí as regras hoje em dia mudaram, que hoje em dia, claro, você não pode errar, mas também não basta você só fazer tudo certinho, tem que ter um lado de brilho artístico. Isso também, em grande parte, é a Daiane. Porque a questão da ginástica estava ficando muito robotizada, né? Então, a Exato. Daiane veio e deu um grau de encantamento para a ginástica que deu uma revigorada, né? Ela merecia muito essa medalha, mano. Pudesse voltar no tempo, ela dar uma rabiscada ali, dar uma entortada na linha do solo ali, ó, pisou dentro. É, E, foi foda. Foi uma das medalhas que eu tava muito confiante essa medalha de ouro da Daiane, tendo que, assim, cara, foi complicado lidar com esse sentimento e foi muito frustrante. outra decepção, né? Inevitável de falar é do vôlei feminino, né? O famoso 24-19 no quarto set. Eu tenho uma história muito boa, porque eu trabalhava, né? Trabalhava em comércio na época, né? Tinha 18, 19 anos, né? Tentando arrumar um dinheirinho. Programei, troquei, fiz uma coisa com o gerente lá onde eu trabalhava para eu poder almoçar, para poder pegar o terceiro, quarto set, assim, né? Eu pensando assim, o Brasil tá voando, vai ganhar. Deu certo, né? Tô lá almoçando, beleza, né? Tranquilo, né? Quarto set, 24-19, falei, vai dar tempo de eu voltar certinho pro trabalho, o Brasil ganhou, feliz. Aí aconteceu o que aconteceu, né? A virada, eu fiquei pé da vida, né? Fiquei acompanhando, Brasil perdeu no tie-break, e eu cheguei atrasado, ainda tomei uma advertência, porque eu passei muito da hora do almoço. Fiquei mais pé da vida ainda acho que por causa desse resultado por causa disso, né? Porque eu me lembro dessa advertência, porque eu não quis acreditar. Eu falei, não posso ir embora agora, porra. O Brasil vai conseguir no tie-break, não sei o quê. Foi muito traumatizante para mim esse momento aí. Acabou estigmatizando toda aquela seleção, né? Depois o ciclo todo elas ficaram sendo chamadas de amarelonas, né? Mas aí 4 anos depois, né? Mas é outro papo. Falando em história aleatória, assim, caso dessa Olimpíada, eu estava estagiando, né? Na verdade, estava estagiando, tinha um estágio lá na vara, uma vara civil aqui no Fórum em Fortaleza, e tinha um estágio da faculdade, que era sábado de manhã, com a defensoria, né?
sábado de manhã, às 7 da manhã, maravilhoso. Aí, lá na vara, no fórum, eu simplesmente falei para um funcionário de lá, para um servidor: olha, é o seguinte, você vai trazer uma TV da vara, botar atrás, no corredor, para ficar assistindo os Jogos Olímpicos. Tem que assistir, não tem jeito. Aí ele trouxe, eu simplesmente trouxe uma TV para lá pro fórum e botou atrás. Eu ficava assistindo assim, estagiava 4 horas, né? Meu dia era 15 para uma até 15 para 5 que eu estagiava. Uma tarde, assim, tinha TV atrás e eu fiquei assistindo lá. Eu ficava, assim, revezando um pouco, né? Como era junto também, tinha as férias forenses, né? Tinha pouca gente, é mais tranquilo. Mas eu ficava, assim, escrevendo ler, eu tava na TV. Até vi de vez em quando ia lá dar uma olhada. Não dá pra perder, né? Pelo amor de Deus, a Olimpíada não Obrigou, pode. Pode. obrigou o cara a levar a televisão. É claro, óbvio. Então, tem muitas coisas que você citou aqui, você viu pela televisão lá do estádio, né? Pois é, pra você ver. Outro na trave que a gente não citou, né? Dois na traves, né? Rapidamente, né? Foi do Taekwondo. Uma sacanagem, até porque em Atenas não dava duas medalhas no bronze, né? Taekwondo era uma só. E o Diogo Silva e a Natália Falavinha perderam na disputa do bronze, né? E na outra Olimpíada começaram a dar duas medalhas no Taekwondo. Ia ser dois bronzes pra gente aí, né? Se desde o início lá, né, tivesse dando duas medalhas do Taekwondo, a gente já tava bem na fila. Acabou sendo dois quartos lugares. E o basquete feminino. Basquete feminino também, mais uma vez Janete, né, nossa grande estrela, mas ela já estava já caminhando para o final da carreira. Tinha a Isiane, né? A Isiane hoje é secretária de alto rendimento do governo federal, né, lá do Ministério do Esporte. Era a passagem de bastão, né, para ela, mas a gente acabou ficando em quarto lugar, não pegamos o bronze. Foi meio dolorido também, né, cara? Mais algum momento dolorido do Brasil? Não, começou a saga do Thiago Pereira nadando o 100 borboleta em primeiro lugar e esquecendo como nada crawl. A saga se repetiu até Londres, quando aconteceu a mesma coisa, mas ninguém queria ganhar aquela prova. Ele ficou com a medalha de prata. Aquele grande momento do Thiago Pereira, né? E É. ele já estava encarando, né, um concorrente meio fraco aí, um tal de Michael Phelps. Michael Phelps, que na Pois época é, ele falou que ia bater o recorde do Mark Spitz, né? E não bateu, né? E a não, galera, só 6 ouros, decepção total, gente. não bateu. Pior que nos Estados Unidos pegaram no pé dele, né? Falaram, falou que ia bater, não Pegaram, bateu. né? Você é um fraco. Vacilo. Do Brasil, não. Aí só geral, assim, foi legal dos jogos, que foi uma boa Olimpíada para os sul-americanos, né? Pô, a gente ganhou, nossos Uhum. irmãos ganharam ouro no basquete, no futebol, teve os chilenos no tênis, aí eu lembro que foi bacana assistir essas vitórias. Chile, né? Chile levou duplas e simples, né? Duplas e simples no masculino, e o Fernando Gonçalves tem uma maratona lá, jogou mais de 6 horas, eu acho, É, entre uma e outra. Nicolas Nossa, ele é com o Massu, Massu, ele e o Nicolás Massu, Massu. né? Mas Massu também, foi, Ele foi aguerrido. fizeram os torneios da vida, né? Os dois fizeram o torneio da vida deles ali. A Argentina, né, cara, tinha uma baita seleção, já ganharam em 2002, né? Pô, agora eu não lembro se eles foram campeões mundiais em 2002, mas eles Foi o vice. apareceram. Acho que perdeu para a Iugoslávia na final, não? Foram vice, exatamente. E eles surgiram ali, né? De Noble, Luiz Cola. Escola, né? Aquela Escola galera. Delfino. Aham. Delfino. Eu lembro, eu tava vendo o jogo que eles fizeram, uma cesta praticamente impossível que o Ginóbili fez no último segundo lá, né? Que a bola foi lá do canto da quadra, o cara jogou, o Ginóbili só pegou, deu duas quicadas e jogou. Foi 0,3, 0,4 saiu da mão dele. Valia, né? Quando sai da mão antes. E caiu, acho que foi a cesta mais inacreditável da história do basquete olímpico ali. E quando eu vi que acho que foi no primeiro ou no segundo jogo, eu falei, ih, essa seleção aí, meu, vai ganhar. E ganhou dos Estados Unidos na semifinal, que também Dream Team já não era mais o mesmo, né? Já tava meio meia bomba. LeBron James e Dwayne Wade eram novinhos ainda, mas eles não eram, né? O LeBron James e Dwayne Wade de hoje, né? Foi um momento bem marcante também. Mas Uhum. vocês lembram que essa seleção foi extremamente criticada, né? Porque inclusive, eles não ficaram na Vila Olímpia, eles ficaram no navio Hum. na, na, no, no mar de Atenas, né? Lá perto de Atenas, mas ficaram no navio lá, eles não se hospedaram na Vila Olímpica. Foi chamado de arrogantes, foi assim, foi um massacre, né? Porque eles perderam para Porto Rico, não foi? Primeiro jogo perdeu para Perderam Porto Porto Rico Rico, e depois perderam perdeu para para. Letônia. É.
E aí Não, eu vi o Letônia? Letônia, não. Na Lituânia, 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 né? Lituânia. Ele fez 3 jogos na mesma Olimpíada. Que nunca aconteceu isso foi nos Estados Unidos. Não, é o recorde. Foi tipo aí. Tanto que 4 anos depois deu o Redeem Team, né? Que é o time da redenção, mas a gente deixa para 2008. Mas esse time foi extremamente criticado. Muito. Foi. Mas com razão, né? Que perder 3 jogos pro nível dos Estados Unidos com o NBA, olha, puxado. Ainda foram bronze, né? Para você ver ainda, mas mesmo assim era considerado um verdadeiro fracasso, né? Mesmo Sim. com essas derrotas todas, eles conseguiram pegar um bronze ali, mas foi um grande momento, né? A Argentina, no futebol masculino, a final chegou até Argentina e Paraguai, ou eu tô viajando na Foi Argentina e maionese? Foi Paraguai. Argentina e Paraguai. A única Exatamente. medalha olímpica do Paraguai até agora na história. A prata do Paraguai. Eu lembro Gamarra, né? Gamarra jogou nessa. Tava já quase no final Gamarra de carreira, jogou. né? Eu lembro desse jogo. Vários jogadores de sucesso disputaram as Olimpíadas de futebol. Cristiano Ronaldo, o Pirlo, Tevez, Mascherano, É. Mascherano é o maior medalhista olímpico da Argentina. Ele é o único bicampeão olímpico. Você é o vê, único bicampeão olímpico. deu 2004 e E 2008. Gamarra, teve vários craques aí nessas seleções. E a Argentina não só foi invicta, como não levou um gol na competição inteira. Pra você ver. Com o Louco Bielsa, Grande que é o ganhou da louco. gente ontem. É o louco Né? Bielsa. E o Brasil, né? Já 20 anos antes, né? Já fez a mesma coisa que a gente fez agora, né? A gente já se decepcionou logo no pré-olímpico para evitar Lá em Londrina, né? Foi decepções, lá em né? Londrina. Londrina, não, e E eu lembro, Paraguai marcou um gol no início, o Brasil só precisava empatar. Foi o resto, foi quase 90 minutos de 1-0. não conseguiu. E teve Diego, aquele incidente Robinho, do né? baixando Teve. as calças e tal. Nossa, É, É. vergonhoso. falando que não levaram a sério, Horrível. né? Diego Robinho era muito moleque na época, né? E ficamos de fora dessa. E assim como agora em Paris, né? Também, né? Mas aí é É a outra. ruindade do treinador. Mas pra outra história. Outra história. Exatamente. Chegando no final, né? Vamos definir, sempre das edições, a gente define qual melhor palavra pode definir a Olimpíada, né, cara? A gente falou muito que, ó, por exemplo, o Seul foi a Olimpíada do doping, o doping foi mais marcante. Barcelona teve todo o lance da geopolítica, a Atlanta teve foi a Olimpíada do dinheiro, né? Porque quem pagou lá para ter a Olimpíada lá. Sydney foi a Olimpíada da frustração, né, cara? E como é que a gente pode definir Atenas, né? Como foi uma Olimpíada, assim, no geral, ou até pro brasileiro, né? Como é que você Acho que foi vê? do Renascimento, o recomeço. É um bom nome, quem foi o nosso maior número de medalhas, né? Concorda, Regis? Nosso, E o Regis, ixi, já saiu. Não, Regis tá passando avião. Vai, fala, Dora. Eu voto com o relator. Tá passando o avião aqui. Eu voto com Ah, o tá. relator. É. Com certeza. É renascimento mesmo. Depois da desgraça que foi Sydney. Hum. A Atenas foi o renascimento do esporte brasileiro. não, e mudou a chave, né? Porque mesmo, beleza, o Brasil ganhou 3 ouros nas próximas 2 Olimpíadas, mas o número de medalhas só aumentava e começou a enxergar os jogos de outra forma. É, porque Sim. o trabalho do Nussmann era esse mesmo. Quer dizer, desde o início ele queria transformar o Brasil numa potência olímpica, né? Queria ser sede de Olimpíada, né? 2004, né? A gente nem falou isso, mas 2004 o Rio de Janeiro foi a primeira tentativa do Rio de Janeiro candidatura, né? Rio 2004, tinha musiquinha lá no texto 97, né? Todo mundo Exatamente. Eu abraçando lembro, a ideia, né? eu lembro quando eu fui voluntário, né, no PAN do Rio, e Hum. eles falavam lá para os voluntários que o objetivo não era organizar os Jogos Pan-Americanos igual o anterior, que tinha sido Santo Domingo. Era ser igual a Atenas. Que o Uhum, objetivo era já ter em mente o plano de Olimpíada, que Atenas, talvez por ser um país mais economicamente parecido com o Brasil e tudo, pô, se eles conseguirem, a gente consegue também. uhum. Então foi importante nisso também. Teve todo aquele problema de a celebração para 2004, né? E eles corrigiram o erro. A gente pode até falar depois lá do Rio de Janeiro, né? Porque essa primeira ideia de Vila Olímpica é, sei lá, para quem conhece, não conhece o Rio de Janeiro, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro fica na Ilha do Fundão. E usar essa ilha ali, lá próxima da Baía de Guanabara. Só que foram lá os caras vistoriar, né? E na época a Baía de Guanabara tinha aquele cheirinho de esgoto, né? Bem forte, né? Agradável. Bem agradável, só que não. Acabou com a candidatura deles ali, tanto que eles não passaram para a segunda fase.
E aí depois foi toda aquela reestrutura de repassar todo o coração dos jogos para a Barra da Tijuca, e aí deu certo, né? Mas fica aí de lembrança, né? A tentativa do Brasil para ser sede em 2004, foi 12 anos depois, e como o Gigante falou, mudou a chave para a gente conseguir ser um país mais efetivo no quadro de medalhas, né? O tamanho da gente, pô, ganhando 5, 6 medalhas, realmente não dá. Então, é isso, né? Muito obrigado. Encerrando mais um SurtoCast, mais uma edição especial, a edição de Atenas, né? Lembrando mais uma vez aí, curte, compartilha. A gente tem um Pix aí, surtoolimpico@gmail.com. Se você puder ajudar com qualquer valor também para ajudar a nossa cobertura em Paris, vai ser de grande ajuda, né? Curtindo já ajuda, mas se você puder ajudar de outra maneira também, a gente agradece demais. Siga a gente nas redes sociais, @surtoolimpico. E até a nossa próxima edição, Pequim. Fica ligado aí. Tchau, tchau.